dia, amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Meu nome é Daniel Nigri. Hoje é dia 12 de abril de 2017 e vamos começando mais um vídeo do canal Dica de Hoje. Queria agradecer a todos aí por estarem acompanhando o canal, cada vez cresce mais. A quantidade de acessos no site também está muito bacana e eu quero realmente agradecer do fundo do coração para todo mundo. Queria também pedir para o pessoal se inscrever na página do Facebook para acompanhar as novidades. E hoje vamos falar sobre liquidez e volatilidade. É um assunto que a princípio parece que não é tão interessante, mas vocês vão ver a importância desses dois fatores na hora de comprar e vender ações. Primeiro vamos começar falando sobre liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a facilidade de você converter o ativo em dinheiro. Então, um ativo de alta liquidez é mais fácil de ser vendido e termos o dinheiro de imediato. O ativo de maior liquidez que existe é o dinheiro. Tá? E aí, a partir daí, a gente tem outros ativos de muita liquidez. Por exemplo, a poupança é um ativo de muita liquidez. Um CDB de resgate imediato é um ativo de muita liquidez. Ou uma ação de bolsa já é um ativo com um pouco menos de liquidez, porque ela demora 3 dias para compensar. Agora, se for uma ação de bolsa que não tem nenhuma negociação durante o dia, ela já tem menos liquidez do que o normal. Para sabermos a liquidez de um ativo, podemos ver principalmente o volume negociado dele médio na bolsa. Quanto maior esse volume negociado, mais líquido o ativo. Por exemplo, ações são mais líquidos que imóveis, por exemplo. É muito mais fácil você vender uma ação do que você vender um imóvel. É muito mais rápido você converter em dinheiro. E o Tesouro Direto, como ele tem agora venda todos os dias, ele é mais líquido que debêntures. Maior liquidez significa menor risco, porque em caso de qualquer problema você consegue converter aquele ativo em dinheiro. Então vamos ver aqui dois ativos, tá? Eu não estou comparando a qualidade dos ativos, eu só vou comparar a liquidez deles. Antes que comece a vir um monte de comparação, dizendo que a empresa tal é boa, a empresa tal é ruim, etc. É apenas a comparação da liquidez das empresas. A Ambev, a BEV3, talvez seja uma das ações mais líquidas da bolsa. E eu peguei uma outra, São Carlos, que é uma ação normal, tá? Então a gente vê a primeira coisa, que a diferença entre a compra e a venda de Ambev, nesse dia aqui, que foi domingo de noite, era 1 centavo de diferença. Ó, 18,05 para 18,06 na compra e na venda. 1 centavo de diferença de spread. Spread é essa diferença entre a compra e a venda. Ou, se você pegar esse 1 centavo e dividir por 18,05, você vai ter 0,055% que você perde se você comprar e vender o ativo imediatamente. Já em São Carlos, a gente vê o spread de 0,52, 30,95 menos 30,43, ou 1,71%. Então a gente já percebe aqui que esse ativo aqui é menos líquido. E por causa disso, a gente já tem, por exemplo, um risco de 1,71% nele, só da diferença entre a compra e a venda. Supõe que a gente compre ele agora e acontecer um problema 1 minuto depois e a gente precisa desse dinheiro. A gente vai ter que vender e vai perder 52 centavos em cada ação. Aqui não, aqui a gente vai perder só 1 centavo. Tá? Ou supõe que você queira fazer um trade. Em Ambev você tem muito mais chance de recuperar aqui o valor. Se ela subir 2 centavos você já consegue ganhar alguma coisa. São Carlos precisaria subir
muito mais centavos, precisaria subir 53 centavos no preço de venda para você ganhar alguma coisa. Veja de novo os mesmos dois ativos. Tá? E a gente vai ver agora aqui a quantidade de negócios. A Ambev teve 18.800 negócios nesse dia, São Carlos só teve 29. A quantidade de ações negociadas foi 8 milhões de Ambev, de São Carlos foi 23 mil. E o volume negociado, 145 milhões de reais em Ambev, 703 mil em São Carlos. Isso mostra um pouco o motivo daquela diferença de spread que a gente viu no slide anterior. E vamos agora terminar a análise entre esses dois ativos, mostrando uma outra forma de perda de dinheiro por causa desse spread, que significa a quantidade de ações que a gente vai comprar. Se nós somos, por exemplo, um investidor, pessoa física, minoritário, pequeno, que tem pouco dinheiro, esse evento agora vai influenciar muito pouco. Mas se a gente, por exemplo, já tiver 50 mil reais, e se a gente estiver disponível, o investidor A resolveu comprar 50 mil reais em Ambev, a Ambev 3. Então, ele vai ter aqui, vamos pegar aqui a calculadora, 50 mil dividido por 18,06, que é o preço de compra. Ele vai comprar em torno de 2.700 ações. 2.700 ações a gente consegue comprar todas elas a 18,06, porque tem 32 mil ações sendo oferecidas por esse valor. Então, o preço de compra dela é 18,06, e se a gente quiser vender 2.700 ações, a gente consegue pelo preço de 18,05, que tem 10.100 mais 4.700 mais 200 ações sendo oferecidas por esse preço. Logo, o preço médio de compra seria 18,06, o de venda 18,05 e a diferença permaneceria em 0,055%. A gente não perderia nada em Ambev por esse spread. Talvez se a gente quisesse comprar 500 mil, aí sim a gente perderia mais alguma coisa além disso, mas seriam valores pequenos. Seria mais 3 centavos ou aqui mais 5, 6 centavos. Agora vamos ver o exemplo de São Carlos. Se a gente quiser comprar os mesmos 50 mil, mas em São Carlos, a gente vai precisar, 50 mil, preço é de 30,95, a gente vai comprar em torno de 1.600 ações. Para a gente comprar 1.600 ações, a gente vai precisar comprar 300 ações a 30,95, 100 ações a 30,97, 500 ações a 31, 100 ações a 31,16, 400, 900 mil e mais 600 ações a 31,18. Claro que a gente vai botar só uma ordem de compra, mas a gente vai ter que botar a ordem no 31,18 e ela vai exercer nesse formato aqui. E na venda, a gente iria vender 100 ações a 30,43, 300 a 30,40, 500 a 30,23, 500 a 30,05, 100, 400, 1.400 e as 200 a 30,01. Então a gente já teria um preço médio para compra de 31,06, que é maior do que esse 30,95. Quer dizer, você tem ainda um spread maior se o teu valor que você quer investir vai ser maior ainda. Tá? Por isso que muitas vezes vocês veem eu falando que não tem problema de comprar aos poucos. Às vezes uma empresa como essa, vale mais a pena você pagar 2, 3 corretagens e esperar ter mais ofertas a 30,95 do que você pagar um preço médio de 31,06. Tá? Teria que fazer a conta, mas às vezes valeria mais a pena. Tá? Que as pessoas tentam ficar fugindo de corretagem e tudo, mas às vezes vale a pena. E o preço médio de venda seria 30,19. Então aquele spread inicial aqui para você comprar e vender uma quantidade mínima,
que era 100 ações, de 1,71% ele já subiu para 2,82%. O que mostra, por exemplo, que é quase impossível você fazer, por exemplo, um day trade em São Carlos ou um trade de curto prazo em São Carlos. É muito complicado isso por causa dessa diferença toda de preço. Ainda mais se o teu trade for de um valor elevado, por exemplo, como R$50 mil. Então a gente teve perda por spread nas estratégias, pela diferença de compra e venda. Vamos imaginar que você tem um trade com projeção de lucro de 3% em cada uma delas. A Ambev, que tem uma perda de 0,055%, vai perder 1,83% dos ganhos por causa do spread. Enquanto São Carlos, que teve uma perda de 2,82%, numa projeção de lucro de 3%, significa 94% dos ganhos. Logo, mostra que isso aqui não existe para trade. Agora, para longo prazo, se você tiver uma projeção de 30% em cada uma delas, a perda aqui é mínima de 0,18% e aqui a perda é de 9,4%. Então, se você tiver uma estratégia de longo prazo, você nem precisa se preocupar com essa parte de liquidez, a não ser que seja uma ação que realmente não seja negociada nunca. Tem algumas ações que às vezes passam 15 dias, 20 dias sem nenhuma negociação. Aí você deve ponderar se vale a pena ou não. Esse também é um dos motivos que eu falo para as pessoas que têm pouco dinheiro, colocar dinheiro no mercado fracionário também, se ela quiser investir para longo prazo realmente. Tá? Vale mais a pena. O fato de ter uma diferença grande entre compra e venda também faz a ação cair e subir muito, às vezes, tá? Porque se a ação, a gente viu aqui, ó, ela está R$ 30,90. Se uma pessoa conseguir vender 100 ações a R$ 30,43, a ação que tinha subido 2,15, ela já fica com alta só de 0, alguma coisa. Aí logo depois uma pessoa vai e compra 100 ações a 30,95, aí sobe de novo o valor. Tá? Mas o que acontece? Por que não precisa se importar tanto com esse spread para longo prazo? Eu vou dar o exemplo agora em CER3, que é uma ação da minha carteira, e que nos últimos 12 dias tiveram 12 dias de alta consecutivos. Então ela subiu de 18,03, esse mínimo aqui, ela no dia seguinte ainda chegou num valor inclusive menor, mas o valor mínimo desse dia aqui, 18,03, e subiu para 22,50 no fechamento de sexta-feira. Então a gente teve aqui uma alta de 20% e percebam que o volume negociado subiu também. Nesse caso, a ação também teria spread menor. Então, se ocorrer o que a gente espera, por exemplo, naquela situação daquela ação anterior de São Carlos, se por acaso acontecesse uma alta desse tamanho, o volume dela provavelmente aumentaria também e o spread seria menor na hora da venda. Quando a ação valoriza, normalmente a liquidez aumenta. Não é uma regra, mas normalmente acontece. E agora a gente vai falar sobre o segundo assunto do dia, que é volatilidade. Volatilidade representa uma medida de risco. Então, quanto mais volátil um ativo, quer dizer que ele mais se movimenta durante um pregão ou durante vários dias de negociação. O que significa que ele mais se movimenta? Um ativo menos volátil, às vezes ele vai variar entre mais 0,5% e menos 0,5%. Um ativo muito volátil, às vezes ele vai variar entre mais 10% e menos 10%. Então a gente vê, por exemplo, uma empresa igual Saraiva, caindo 10% num dia e subindo 16% no outro, aí caindo 9% no dia e subindo 9% no outro. A gente não vê isso em Itaúsa, por exemplo, que é um ativo menos volátil. Tá? O site da BMF Bovespa nos mostra a volatilidade dos ativos em diversos períodos de tempo, mais precisamente em 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. E aqui tem o link que eu vou colocar lá embaixo nos comentários para vocês poderem acessar também. Vocês podem botar todas as empresas que vocês quiserem.
E vamos ver agora a volatilidade de Itaúsa de um ano, tá? Aqui no caso, ela tem uma volatilidade anualizada de 27,88%. Mas o que isso significa? O preço atual de Itaúsa é 9,56. Se a gente colocar ela numa distribuição normal, e aí eu não quero entrar muito na parte de estatística, você tem um desvio padrão para cima e um para baixo, significa que quase 70%, para ser exato 68% de chance, que o preço vai variar 9,56 mais 27,88% ou 9,56 menos 27,88%. Para facilitar o entendimento disso, eu fiz um gráfico. Então, 9,56 mais 27,88% significa 12,23. 9,56 menos 27,88% significa 6,89. Então, nesses próximos 12 meses, é muito possível, 70% de chance, que Itaúsa varie nesses patamares aqui. Tá? Ela poderia cair no máximo, assim, não é no máximo, tá? Mas com muita chance até o 6,89 ou subir até o 12,23 e ficar nesse patamar aqui. Já a Vale 5, por exemplo, que é uma ação mais volátil, ela tem uma volatilidade que é o dobro da de Itaúsa, 55,34. Eu estou usando as duas como exemplo porque as duas estão na carteira dica de hoje, que pode ser vista no vídeo gerenciamento de março. O preço atual de Vale 5 é R$ 27,67. Em um ano, ela já deve oscilar entre 12,36 e 42,98. Vocês vejam que é um range, é uma diferença muito maior entre preços. Tá? Então a gente imagina aquele mesmo gráfico aqui de trás de Itaúsa, mas aqui em cima sendo 42 e pouco, aqui 27 preço atual e aqui 12 reais e pouco seria a quantidade que Vale pode oscilar. Então, as pessoas que receberam, por exemplo, aquele COI de Vale 5, falando que se ela subir 25%, a pessoa pode ganhar 6% mais a valorização da Vale, mas se ela subir mais do que isso, em qualquer momento tocar aquela barreira, a pessoa vai ganhar só 6%, não vale a pena. Por quê? Porque a volatilidade anualizada dela é 55,34. Então ela tem uma chance muito pequena dela não bater nessa barreira do 25%. Ou do 27%, do 22%, eu não me lembro agora. Então já fica aí a dica. Tá? É muito difícil ela não bater em nenhum momento do ano nesse patamar que foi calculado para o COI. E para terminar aqui, para dar um exemplo prático nos gráficos de Itaúsa e de Vale, eu vou fazer um comparativo dessa volatilidade. Então a gente tem Itaúsa e Vale de um lado e do outro, e eu vou pegar alguns pontos que mais ou menos ficaram parecidos, tem uma certa diferença de tempo entre um gráfico e outro. Esse aqui começou a queda, por exemplo, em novembro, o de Vale já começou só em dezembro, tá? Mas a gente vê que são movimentos parecidos. Nós vemos aqui que Itaúsa estava em R$ 9,14 no meio de novembro, foi a máxima que ela atingiu da alta anterior. Então ela caiu até 7,48, uma queda de 18%. Depois ela teve uma alta de 40%, até 10,48 que ela chegou. E agora ela está com uma queda de 8% até o fechamento de sexta-feira. Tá? Então, gente, o que a gente tem aqui? Ó, queda de 18, alta de 40 e queda de 8. Vamos ver agora Vale. Olha como as variações de Vale são maiores do que as de Itaúsa. A gente já viu a volatilidade dela. Então, quando você investe numa ação que tem uma volatilidade maior, a gente tem que saber que a gente está correndo um risco maior, em troca de tentar um retorno maior também. Por isso que vocês viram lá que na minha carteira, dica de hoje do gerenciamento de março, a Vale 5 é protegida por uma opção de venda, por uma put, porque ela tem uma volatilidade muito alta.
Então a gente vê aqui, no período que aqui deu queda de 18%, aqui deu queda de 24%. No período que aqui deu alta de 40%, aqui deu alta de 65%. No período que aqui deu queda de 8%, aqui deu queda de 20,67%. Então a gente vê aqui a volatilidade dentro do gráfico de cada uma delas, mostrando realmente o que é isso. Bom, a gente chegou ao final de mais um vídeo, queria agradecer aí a presença de todos, pedir para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, apertem o sininho também para receber as atualizações direto no e-mail, entrem no site www.dicadehoje7.com e compartilhem também esse vídeo, avisem aos amigos, por favor, sobre o canal, para que eles também possam ter essas informações que são importantes para qualquer investidor. Também queria pedir para que entrassem na página do Facebook, curtissem a página, seguissem, porque lá eu consigo fazer as atualizações de forma mais rápida e postar algumas notícias que podem ser importantes. Queria agradecer a todos mais uma vez. Uma boa noite e bons negócios amanhã. Abraços.